Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha que o Campeonato Brasileiro ele vai ficando cada vez mais acirrado, né? O Cruzeiro venceu o Bahia. Eu já esperava essa vitória já. Eu acho que os últimos resultados do Bahia, principalmente aquela goleada que o Bahia levou, foi do Mirassol, né? Foi assim, um resultado que acaba impactando mesmo no caráter ali psicológico, mental da equipe. E eu já imaginava que o Cruzeiro ia acabar vencendo. Com direito a gol de Gabigol e tudo mais, né? Direito a gol de Gabigol e tudo mais. Vamos lá então a classificação. Flamengo em primeiro lugar e nesse momento supera em números a campanha de 2019 de Jorge Jesus. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo, nesse momento, tem uma campanha no Campeonato Brasileiro melhor que a do Flamengo de 2019 de Jorge Jesus. Em segundo lugar, Cruzeiro com 47 pontos, porém um jogo a mais que o Flamengo e 2 jogos a mais que o Palmeiras. Em terceiro lugar, Palmeiras com 46 pontos e 21 jogos. E em quarto lugar, o Mirassol, que o resultado de ontem foi bom para o Mirassol. Então, o Bahia permaneceu na quinta colocação, você tem o Botafogo em sexto e o Mirassol fica na quarta posição. Tem bastante coisa para a gente falar hoje sobre mundo do futebol, bastidores, e também tem um assunto que eu quero saber a opinião de vocês em relação a um projeto piloto da CBF a respeito de mudar um pouco as regras do futebol e trazer ali um caráter de avaliação técnico, como se fosse ali como se fosse um protesto meritíssimo, sabe assim? Vocês vão entender. Eu já, de antemão, não concordo com isso. Já tem gente que já deve saber já do que eu tô falando, mas eu vou explicar certinho como vai ser. Vamos pra vinheta? Vamos pra vinheta e a gente já volta. Bora lá. Ontem nós fomos surpreendidos com uma notícia de que o futebol brasileiro terá o desafio de vídeo pela primeira vez. O que é isso? É uma tecnologia que vai ser utilizada nas semifinais da Copa Paulista. Então é um teste, é um projeto piloto. E o treinador, ele pode solicitar o desafio de vídeo quando entender que houve um erro em 4 situações: gol, penalidade, cartão vermelho direto ou cartão para o jogador errado. Cada técnico tem direito a 2 pedidos ao longo da partida. É como se fosse ali um tira-teima em tempo real. É como se fosse, acho que no basquete tem algo desse tipo, no futebol americano também deve ter algo semelhante. Eu não sou a favor. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem a cultura do picota-jogo. Aquele momento, às vezes, que você tem uma equipe vencendo a outra, e essa equipe começa a tentar picotar a partida para fazer o jogo não andar. Ou às vezes até em situação que tá empatando, eles vão lá e ficam picotando o jogo para fazer a coisa não fluir. Infelizmente, o Brasil ele tem uma cultura de antijogo muito forte, né? Muito forte, em algumas situações. Não estou generalizando, mas em algumas situações a gente vê claramente isso. Eu acho que esse tipo de tecnologia aqui, ele favorece isso. Quem tem que ver se o lance, avaliar se está errado ou não, é a arbitragem. Isso daqui é uma maneira de você tirar a responsabilidade da arbitragem e falar assim, vocês têm direito a revisar.
Se o técnico achar que deve revisar. E aí, se o técnico, de repente, não pede o desafio de vídeo e o lance depois, lá na mesa redonda do jornal, é visto como um lance que teve uma arbitragem incorreta, aí, não, mas ó, o técnico podia ter pedido, não pediu. Então eles tentam tirar a responsabilidade do árbitro e vão terceirizando isso. Eles vão terceirizar até quando isso? A arbitragem, você precisa investir na formação, na especialização de árbitros melhores, treinamentos, infraestrutura, aparelhos melhores de comunicação, tecnologia como, por exemplo, o impedimento semiautomático. Isso aqui vai quebrar todo o ritmo e toda a dinâmica de jogo, na minha opinião. Nós já temos muitos equipamentos já que vão auxiliar isso. Você tem ali já tem o VAR, que já tira um pouco da dinâmica de jogo. Agora nós teremos o impedimento semiautomático, que vai voltar a acelerar isso um pouco, né? Principalmente em lances ali de impedimento. Agora isso daqui, cara, você novamente é mais um artifício para você picotar o jogo e uma maneira de você, sei lá, tentar terceirizar a responsabilidade. Nossa, o lance foi marcado errado. Mas o técnico não chamou. Sabe assim? Então, eu não vejo isso como algo positivo, a notícia lá do GE, e na minha opinião eu acho que eles deveriam ir por outras vias. Daqui a pouco o futebol ele vai ficar picotado toda hora, vai ficar uma coisa chata. O futebol sempre teve a característica de ser um esporte linear e dinâmico, sem grandes interrupções. Só que cada vez mais está picotando o jogo, como a gente vê em outros esportes. Só que os outros esportes, eles já, digamos assim, que surgiram dessa maneira. Culturalmente já são assim. O futebol não. Na minha opinião, isso aqui estraga. Vai estragando o futebol. Vai tirando a dinâmica, a naturalidade, a fluidez da partida e enfim. Vai piorar. Quando uma tecnologia vem para melhorar, eu sou sincero e falo, na minha opinião, essa tecnologia melhora. Aqui eu acho que piora. Coloca aí. O que vocês acham sobre isso? Ontem o Cruzeiro assumiu a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, obviamente que tem mais jogos que as duas equipes que estão ali também nesse G3, inclusive tem mais jogos também que o próprio Mirassol, que está ali no G4, e os torcedores do Cruzeiro, eles já colocaram ali as asinhas de fora, vamos dizer assim. Olha só os comentários em uma página aí na rede social, lá no Olé do Brasil, quando o Cruzeiro vence o Bahia e conquista a segunda colocação momentaneamente da competição. O legal do Cruzeiro, torcedor falando aqui, hein, é que eles não dependem da ajuda da CBF, da Rede Globo e da arbitragem ajudando eles igual o Flamengo e o Palmeiras. Como não torcerem para os caras não se tornarem campeões, pô? Choro, hein? Que choro. Vai dizer que 10 anos de trabalho, de investimento, de infraestrutura se resume à ajuda da CBF, de Rede Globo. Isso daí é o puro suco do cara que não quer dar o braço a torcer, do cara que não quer aceitar a realidade que tá no nariz dele. E pelo visto aqui, nem é um torcedor cruzeirense, porque ele fala assim no final, né? Como não torcer para esses caras se tornarem campeões, pô? Então isso aqui nem é torcedor cruzeirense. A dor de cotovelo tá grande, né? É difícil você admitir que o coleguinha tem uma gestão mais profissional. Erros de arbitragem acontecem em todos os lugares. Se vocês aí que estão falando de erros de arbitragem estivessem disputando, o time de vocês estivessem disputando o top, a ponta da competição, com certeza os erros que acontecem na partida de vocês, das suas equipes, também iriam se escancarar nos programas esportivos. Mas como vocês não estão competindo lá em cima, então acaba passando batido. Um erro de arbitragem em jogo de Flamengo, de Palmeiras, acaba tendo uma evidência maior, acaba tendo um sensacionalismo maior, justamente porque essas equipes estão lá no alto.
Hipocrisia reina dentro do futebol brasileiro, porque quando é com vocês, tá tudo certo. Agora, quando é com o Palmeiras ali, vocês se resumem à ajuda da CBF. Não é trabalho, não. Não é trabalho, não. E tem mais, viu? Ó, terror do eixo, que não precisa da influência de arbitragem CBF para chegar no topo. Simplesmente o gigantesco Cruzeiro Esporte Clube. Cara, o Cruzeiro faz um trabalho muito bom, só que eu sou um torcedor muito sensato de não menosprezar o trabalho do outro em detrimento da minha equipe. Como você está fazendo aqui, né? Porque você vai lá, esculacha o trabalho de Flamengo e de Palmeiras como se não houvesse investimento, como se não houvesse ali uma gestão responsável. Você resume isso à arbitragem e você eleva. Então você precisa rebaixar os outros para elevar o seu. Eu não. Eu reconheço o Cruzeiro, que vem fazendo um ótimo trabalho, tem um técnico excelente. O presidente realmente tomou as rédeas, assim, tirou as frutas podres e ficou ali com um elenco que está bem engajado na causa. Caio Jorge voltou para o Brasil brilhando. E eu sempre falei isso daqui aqui. Só que a diferença é que aqui a gente reconhece o trabalho do adversário. A gente não fica só chorando e lamentando. A gente sabe reconhecer também um bom trabalho e uma boa equipe. E só para deixar claro, galera, eu não acho que o Cruzeiro vai disputar o título com o Palmeiras e com o Flamengo. Não acredito, e não estou falando isso porque eu sou palmeirense, mas eu estou falando isso porque vai chegar um momento que o Cruzeiro vai ter que priorizar. E é mais fácil o caminho para o Cruzeiro numa Copa do Brasil do que no Campeonato Brasileiro. Óbvio que eles vão procurar ficar no G4 do Campeonato Brasileiro e eu acho que isso é totalmente possível. Agora, ser campeão, vai chegar uma hora lá que a coisa vai bifurcar. Eles vão pegar o Corinthians, uma equipe chatinha, então eles vão começar a ter que escolher, até porque não tem um elenco tão amplo assim, como por exemplo Palmeiras e Flamengo, que tem elencos maiores e consegue segurar a bronca um pouco mais, porque já tá acostumado com a pressão. Mas vem fazendo um belo trabalho vem fazendo. E por falar em torcedores, nós tivemos também outra notícia ontem à noite, que acabou impactando muito aí os torcedores do Palmeiras. Foi em relação à data escolhida para o Palmeiras repor aquele jogo contra o Juventude. Então, ó, o jogo adiado do Palmeiras já tem data definida. A CBF anunciou que Palmeiras e Juventude se enfrentam no dia 11 de outubro, às 19 horas, no Allianz Parque, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim que essa notícia saiu e foi divulgada na noite da segunda-feira, vários comentários tomaram conta das redes sociais. E eu também estou aqui, sendo um torcedor do Palmeiras, para colocar a minha opinião. E talvez, se você é um torcedor do Palmeiras aí do outro lado, e você tem uma opinião diferente da minha, coloca aí. É sempre importante a gente escutar a outra opinião também, o outro ponto de vista. Vamos lá. Um torcedor comentou aqui, ó, em plena data FIFA, só poderia ser o Brasileirão Betano, que patrocina o time que está disputando com o Palmeiras ponto a ponto. E tem vários likes esse comentário aqui. Para quem não sabe, pessoal, essa data aqui é uma data de data FIFA. E o Palmeiras é uma equipe que geralmente tem vários jogadores que são convocados para a data FIFA. Gustavo Gomes, o Flaco Lopes, talvez até o Vitor Roque. Eu chuto que até o Vitor Roque ele pode cair nas graças ali do Ancelotti e eventualmente ser convocado para fazer um teste. O Ancelotti está testando a equipe. Então isso pode acontecer. Aí teve mais comentários, ó. Por que não marca outros jogos atrasados na mesma data, como por exemplo Botafogo, Flamengo e Bahia? Aí o cara respondeu, para favorecer o Flamengo, e óbvio, o Palmeiras vai estar cheio de desfalque, isso é uma sacanagem. Então os torcedores do Palmeiras, eles ficaram revoltados com essa situação aí. E aí, ó, teve outra aqui que questionou, eu queria saber sobre o jogo do Flamengo contra o Sport. Flamengo Sport nunca vai ter? Pessoal questionando por que a CBF não fez isso. Agora, se alivia um pouco, a ordem dos jogos que são atrasados, ela tem que ser mantida. Então, como o Palmeiras é um jogo da 12ª rodada,
é o jogo, digamos assim, de uma rodada mais distante que está atrasado, a CBF tem que priorizar esse jogo. Vocês entenderam? É uma questão regulamentar isso. E assim, pessoal, vou ser muito sincero com vocês. Um jogo do Palmeiras no Allianz, com o investimento que o Palmeiras tem, mesmo com um elenco reserva ou misto, porque eu acho que vai estar mais misto do que reserva. É um misto. O Palmeiras tem condições de ganhar, do Juventude. Nós estamos falando de uma equipe que, com todo respeito do mundo, está na zona de rebaixamento da competição. Então, meu amigo, um time que quer ser campeão brasileiro, quer competir ali, ó, Cruzeiro, Flamengo, a gente não pode se apoiar na questão da data. Eu, sobre a data, já falei aqui, para mim não tem essa patifaria de ficar adiantando o jogo ou atrasando o jogo. Para mim, a competição deveria ser nivelada, equiparada com todo mundo com o mesmo número de partidas jogadas. Lembra que eu falei isso no vídeo anterior? Lembra que eu falei isso num vídeo atrás? Vídeo retrasado, se eu não me engano, eu falei isso? É por causa disso aqui. É para não acontecer isso aqui. Então, não acho que o Palmeiras vai ter problema com isso, mesmo com uma partida mista, porque é aquilo que eu falo. Foram mais de 700 milhões investidos. Temos uma comissão técnica mais longeva da competição. Vamos jogar dentro do Allianz, pô. Ah, mas eu não concordo com a data tal. Beleza, beleza, mas marcaram. Tu pode até não concordar, mano, mas marcaram. A gente não tem desculpa. Tem que chegar lá, fazer o dever de casa e diminuir a diferença para 1 ponto do Flamengo. Porque é isso que vai acontecer, né? Vai nivelar o jogo e a gente vai reduzir essa diferença. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Tamo junto, valeu, falou, até mais.